reunião de estudos e, como foi dito no ano passado, esse ano nós iríamos falar de uma mediunidade um pouco diferenciada do que é comum nas casas espíritas. Se não der para ouvir, levanta a mão que eu vou mais perto, tá bom? Então, antes de começar a leitura, eu quero fazer algumas explicações para que a gente possa entender melhor o que nós vamos conversar a respeito. A mediunidade, nós sabemos que é um fenômeno natural do ser humano. A mediunidade não faz de ninguém um ser melhor. A mediunidade é um fenômeno natural, como respirar, sentir, perceber, ver, ouvir. A mediunidade, ela é um fenômeno que nos liga com outros níveis de consciência. E quais esses níveis de consciência que eu me refiro? Todos os níveis de consciência além da crosta terrestre. Ou seja, antes desse planeta existir, antes da vida se fazer presente na Terra, antes de tudo que nós conhecemos sobre a crosta terrestre estar como é conhecido hoje, através de pesquisas e uma série de estudos feitos na área oceânica, nas florestas, no próprio planeta em si, em níveis mais sutis. Antes disso tudo, nós existíamos em um outro nível consciencial, em um outro estado consciencial. Nós sempre existimos. É difícil dizer nós sempre existimos, porque estamos acostumados a ouvir as religiões dizerem que Deus nos fez. E algumas chegaram ao cúmulo de dizer que Deus nos fez criando um boneco de barro e soprando nas nossas narinas nos deu a vida. Hoje, pela ciência, pelos estudos, sabemos que isso é impossível. Mas, na minha infância, eu estudava em colégio de padre, e quando me falavam isso eu achava um pouco estranho, mas eu não tinha como argumentar. E à medida que fui crescendo, eu fui vivenciando os fenômenos mediúnicos, meu pai era espírita, e a gente foi observando que as coisas eram e são muito diferentes daquilo que nos colocaram em nossa cabeça. Então, alguns assuntos que vamos abordar, evidentemente, vai mexer com as crenças das pessoas. Isso é natural e é muito bom. Quando algo faz você pensar, é porque você não tem certeza que aquilo que você acha que é verdade, realmente é verdade. Então, o fato de nós termos que pensar sobre aquilo que acreditamos, já é um grande passo, é um passo natural para abrirmos dentro de nós, dentro da nossa consciência, um pouco mais de abertura para que a gente, ao perceber o novo, entender o novo, essas formas que são antigas,
mas que para nós ainda soa a algo diferente. Então, pouco a pouco, nós vamos estudando e entendendo realmente como o fenômeno mediúnico pode alterar as nossas vidas. O que é comum nas casas espíritas é você pegar um livro, estudá-lo, e quando aquele livro se acabar de ler ou de exercitar o que lá existe, passar para um outro livro semelhante, e tudo gira em torno de um fenômeno comum, que é a religiosidade. Enquanto religiosidade é importante, a partir de que transformamos a religiosidade em religião, nós começamos a adquirir uma série de cacoetes espirituais, uma série de conflitos emocionais, uma série de problemas que ao longo da nossa vida vai se transformando em doenças. As doenças em si não existem, mas elas passam a existir a partir do momento que surge na consciência humana um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, se nós não encontrarmos uma razão para ele existir, ele se torna algo que nós não somos capazes de entender. Aí quando vamos no médico, ele vai dizer que nós estamos com doenças psicossomáticas. Ou seja, voltamos para casa com os mesmos problemas que levamos ao médico. E nós, não acreditando naquele médico, vamos procurar um médico melhor. Eles vão pedir todos os exames para nós e os resultados serão o mesmo. Não temos nada que justifique o desequilíbrio emocional, a depressão, a angústia, a síndrome do pânico e por aí afora. Mas, no entanto, como nós não temos muita vontade de buscar o entendimento das coisas a nosso respeito, se alguém diz o nome de qualquer doença, a gente aceita de bom grado e leva para casa. E lá em casa nós vamos falar para os nossos familiares: olha, o médico disse que eu estou com isso, e eu vou ter que viver com isso, e vou ter que tomar remédio a vida inteira. E assim milhares e milhares de pessoas vivem hoje, em pleno século XXI, uma doença psicossomática. Psico vem da mente, somática vem do corpo, soma. Nosso corpo, para o grego, soma quer dizer corpo, um vaso que usamos como mecanismo de expressão, ou seja, uma estrutura carnal que usamos como mecanismo de expressão. Até aí eu acho que deu para entender um pouquinho? Deu, né? Muito bem, então vamos de frente. Só que nós não somos esse corpo. Nós somos alguém que está além deste corpo. Esse alguém somos nós. E nós somos tão somente espíritos imortais. Como eu não vou morrer? Não, você não vai morrer nunca. Você vai desencarnar. Você vai sair da carne, se desligar da carne. É diferente de morrer. A palavra morrer quer dizer tão somente desaparecer. Acabou. E ninguém acaba. Um dia a gente vai desencarnar, se desligar
da carne. Tudo bem? Ó, tá dando para ouvir, não tá? Bom, então vamos em frente. Nós viemos da onde? Vamos para onde? Você acredite ou não, nós viemos das estrelas, de lugares longínquos, de lugares jamais imaginados pelo ser humano. Os espíritos que nos auxiliam nesta casa, como Ramatiz, Amal e outras dezenas de espíritos que se manifestam, algumas vezes dão seus nomes, outras vezes não necessitam dar o nome, porque o que vale na verdade é aquilo que eles representam, aquilo que eles ensinam, aquilo que eles fazem para nos ajudar. Esses espíritos, desses 40 anos de vida desse lar fraterno, têm trazido estes conhecimentos que nos autorizaram a partir de hoje a falar em todas as nossas reuniões. No ano passado nós vínhamos falando uma vez por mês, alguns irmãos, 100 e poucos irmãos vieram na primeira reunião, na outra já não tinha nem 60, e nas próximas foram diminuindo, porque isso é normal. As pessoas não querem saber de onde a gente veio, para onde a gente vai e o que é que precisamos fazer. Por isso que ainda permanecemos na Terra, porque se soubéssemos o que temos que fazer, nós já teríamos feito e já teríamos voltado para os nossos mundos mais sutis. Então, antes desse planeta existir, nós já existíamos. E quando esse planeta começou a ser formado por Jesus, Jesus é importante para nós, não porque morreu na cruz, e porque nos disseram que ele morreu na cruz para nos salvar. Isto é a história daqueles que nos contam uma outra história, que nós nascemos do barro e para o barro vamos voltar. Então esses absurdos, ainda nesse século XXI, popula a mente humana e é o responsável por fazer esta humanidade ficar praticamente anestesiado das verdades de si próprio e das verdades de Deus. É mais fácil a gente dizer que Deus nos fez através de um boneco de barro e não dar mais explicações. E se a gente acreditar, tudo bem, se não acreditar também está ótimo, porque a gente nunca vai discutir por quem nos ensinou. E a verdade é que ainda hoje nós acreditamos muito nessas coisas. Então é necessário que a gente desperte dessa amnésia, e é isso que os espíritos desejam que façamos. Então eu vou começar a fazer as indagações que os espíritos nos passaram e ao mesmo tempo vou conversar com vocês sobre as respostas cheia de lógica, cheia de verdades, que é possível que a gente pesquise em N livros, filosofias, outras culturas, e nós vamos encontrar as mesmas respostas. Basta que a gente tenha vontade de ler, de estudar, de conversar com pessoas que saibam a respeito dessas questões, a fim de que a gente comece a despertar. Diz Ramal:
Os cursos primários serão extintos na Terra e a repetência de ano constante não mais será aceita no planeta Terra. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós, na maioria das vezes, ou quase sempre, repetimos de ano. O que acontece quando nós vamos para uma escola? Nós vamos para a escola para aprender, não é verdade? E na escola nós vamos ouvir coisas que nunca ouvimos. A respeito do próprio planeta, a respeito da nossa história, a respeito da vida, enfim. Muitas coisas verdadeiras, mas muito mais coisas superficiais, sem valores algum. E se mesmo assim estudarmos aquilo que for imposto a nós, passamos de ano, porque aprendemos, então vamos para um ano seguinte, para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, até que a gente termina esse primeiro estágio escolar e depois vai para os estudos mais profundos de matemática, física e outros ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Nós viemos para a Terra para aprender e para ensinar. É da lei espiritual que aquele que sabe um pouco mais ensine aquele que saiba um pouco menos. E foi assim, pensando desse jeito, que Jesus veio à Terra. E Jesus construiu esta escola chamada Terra, aonde nós residimos temporariamente. E quando nós nos desligamos desse planeta, nós vamos para as nossas colônias espirituais, que são colônias sutis, em outros níveis vibratórios, aonde nós podemos, sempre que possível, retornarmos à carne, viver mais uma experiência importante para o nosso crescimento. E assim, chegarmos um dia para alguém chegar a nós e dizer: meu irmão, você não precisa voltar mais à Terra, você está já em situação de fazer escolhas por você mesmo. Eu sugiro que você vá para esse planeta, ou para esse outro, ou para outro, enfim, será colocado para nossas escolhas uma oportunidade de ingressar numa nova escola, muito melhor do que a Terra, porque até então já mereceu. Há 50 anos atrás, Jesus esteve na Terra com a sua corte de espíritos iluminados, observando tudo que está acontecendo na Terra. Essas reuniões foram detectadas por Chico Xavier, um dos melhores médiuns do Brasil, talvez até do mundo. Ele, com a facilidade que tinha de interagir nesses dois mundos, ele presenciou a presença deste grupo, que a qual Jesus organizava, coordenava. E Jesus, ao ver tantas guerras, tanta desgraça humana, tanta ignorância de espíritos, ele disse a Ismael: Ismael é o apóstolo do Brasil. Cada país tem um apóstolo que é responsável em ensinar, levar o Evangelho de Jesus. Aqui no nosso país, esse apóstolo é Ismael. Ismael
sem saber o que falar, Jesus disse: mestre, a verdade é essa, que aí está, o Senhor está presenciando tudo que aí se encontra, e eu aguardo uma orientação da vossa pessoa em relação a tudo isso, e principalmente sobre este país na qual orgulhosamente eu represento em nome de sua pessoa. E assim Jesus, em poucas palavras, disse: darei mais 50 anos de moratória ao planeta Terra. Darei mais 50 anos de moratória à humanidade deste planeta. Se após 50 anos eles continuarem desta forma, todos, ou pelo menos a maioria, serão retirados dessa escola para um outro orbe muito semelhante à Terra, que está em fase primária de evolução espiritual. Ou seja, a gente tem repetido tanto de ano aqui na Terra essa escola que Jesus nos empresta, que de repente ele construiu uma outra escola para que um dia chegasse o momento da gente ou ir embora para essa escola ou continuar na Terra. E essa escola realmente está pronta para nos receber. Quem vai fazer a seleção de todos nós, seres humanos? Nós mesmos. Eu vou fazer a seleção daquilo que eu represento a mim mesmo e a meus irmãos de humanidade, e eu vou me achar ou não capaz de continuar na Terra de acordo com as leis siderais que serão trazidas por espíritos de luz deste ano até 2025. Esses espíritos de alta hierarquia, a partir de junho ou julho deste ano, já estarão chegando à Terra das mais diversas formas possíveis. Algumas serão contraditórias ao ponto de todo mundo achar que o céu virou de cabeça para baixo, quando nós começamos a observar os discos voadores chegarem no planeta. Claro que vai haver uma comoção social, porque pouquíssimas pessoas têm conhecimento disso, e as demais não querem ter conhecimento disso porque acham que é uma grande mentira ou uma grande história, né? A verdade está no Evangelho de Jesus. Aquele que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, as suas consciências irão libertá-los para todo o sempre. Ou seja, se nós tivermos olhos de ver o que vamos ter que ver, ouvir o que vamos ter que ouvir, e depois disso sabermos naturalmente o que temos que fazer, com certeza aqueles que não estiverem preparados não serão capazes nem de arguir os seus próprios pensamentos a respeito dos ensinamentos que nos foi trazido. O que ocorreu com Allan Kardec há quase 300 anos atrás? Ele não inventou nada novo. Ele simplesmente pegou tudo que já existia. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, desde que a vida se fez nesse planeta, os fenômenos mediúnicos
sempre existiram. E Kardec, sendo um grande estudioso, recebendo ordem do Espírito em verdade, que nada mais era de o próprio Jesus falando através da psicografia, claro que ele colocou lá, Kardec colocou, o Espírito em verdade, porque se ele colocasse, Jesus está psicografando através de meus médiuns, Kardec e os médiuns iriam para a cadeia ou para o sanatório. E como inteligente ele era, ele disse, o Espírito em verdade, e cada um tira a conclusão que quiser. 300 anos se passou, o próprio Kardec disse que outros viriam dar continuidade à sua obra, e vieram. O Chico é um deles, Divaldo, e outros tantos médiuns que tem aqui no Brasil e no mundo. Esses que vieram depois de Kardec foram complementando a doutrina dos Espíritos, ao ponto de hoje falarmos a respeito disto que nas nossas reuniões vamos conversar. Então vou repetir o título mais uma vez. Os cursos primários não serão mais possíveis existirem na Terra. Então os Espíritos dizem o seguinte: nós não podemos ficar mais na Terra se não mudarmos a nossa forma de pensar. O ser humano no século XXI tira a vida de outro irmão como se significado nenhum tivesse. A vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Mas o experimento da vida pertence à nossa consciência. E isso ninguém nos tira, é nosso. Nós podemos continuar reencarnando inúmeras, centenas e milhares de vezes. A nossa consciência continuará vivenciando momentos a momentos, instantes a instantes, as reencarnações sucessivas, se assim se fizer necessário a cada um de nós. Porém, não de forma primária, como foi colocado aqui. O que ele quer dizer forma primária? Alguém aqui seria capaz de tirar a vida do seu próximo? Pode até ter, né? Mas não vai se manifestar, com certeza. Então pense nessa pergunta, e não sou eu que estou fazendo, é eles que estão aqui do meu lado. Você teria coragem de tirar a vida do teu próximo? Porque se tivermos coragem de fazer isso, nós vamos continuar sofrendo na própria carne a visão primária da vida. Aquele que tira a vida do outro é um ser que ainda é dominado pelos instintos animal, principalmente o instinto movido à destruição, que graças a Deus todos nós já não temos mais. Ainda temos algum percentual de instinto, sim. É ele que nos dá a preservação da vida. Aquele cujo instinto mínimo não preserva a própria vida, ele se suicida como
tirar a vida de si mesmo fosse muito simples. Tirar a vida de si próprio é um crime que nós mesmos vamos pagar de forma muito dolorosa, porque é uma atitude primária ou instintiva. Como nós já estamos acima disso, somos pessoas de bem, somos pessoas que queremos o melhor pela vida, somos pessoas que temos família, somos pessoas que na maioria têm filhos, não é? Pais, tios, avós, ou até tataravós, não é? Então, nós já aprendemos a amar o nosso próximo. A nossa família, que chamamos de minha família, nós não temos nada. A única coisa que é nossa é a nossa consciência. E o nosso corpo que usamos temporariamente. Quando a gente não precisar mais dele, ele fica por aqui na terra e nós saímos andando para um outro nível consciencial, enquanto aqueles que estão lá atrás choram pela nossa partida, outros que estão nos esperando pulam de alegria, porque estamos voltando para os braços daqueles que nos amam. Assim como um dia partimos de lá para reencarnarmos, eles choraram de tristeza, porque sabiam que nós iríamos sofrer, iríamos passar por inúmeras situações difíceis, inúmeras situações, muitas vezes, de dor em grande intensidade, doenças muitas vezes incuráveis. E então, eles sabendo disso, eles lamentavam, mas a lei deve ser cumprida, porque assim é para isso que ela existe. E nós então nos preparamos para reencarnar. Essa reencarnação levou 9 ciclos lunares para que fôssemos preparando pouco a pouco o nosso corpo. Os nossos pais cederam a matéria-prima para que nossos corpos pudessem começar a surgir. Essa matéria-prima chama-se ectoplasma. O ectoplasma da mãe e do pai, com nomes característicos, né? Óvulos e espermatozoides, são pequenos seres micro-orgânicos com características únicas, na qual os dois cederam para nós um DNA capaz de fomentar a forma que nós precisamos, a nossa forma humana. Então já devemos agradecer aos nossos pais por amorosamente nos permitir virmos através deles. Só por isso eles merecem o nosso agradecimento, o nosso amor, os nossos respeitos, porque sem eles não estaríamos aqui na Terra. E muitas vezes a gente vai pensar nos pais depois que os perdemos. Quando a gente perde aqueles que foram importantes para a nossa vivência, aí a gente vai chorar, mas não adianta mais. Aí não adianta ficar rezando missa, rezar novenas, trivenas, enfim, aquelas coisas seculares. Não adianta mais. Nós temos que cultuar a alma humana enquanto estiverem conosco. Nós temos que amar os seres que nos deram a oportunidade de viver enquanto estão vivos.
porque depois que partirem da terra, eles terão outras missões. E com certeza, dificilmente vamos encontrá-los novamente, a menos que nós venhamos a fazer tanto quanto ele, ou seja, quase nada. Aí com certeza a gente volta com os mesmos pais, com a mesma família e com todos aqueles probleminhas que nós adoramos, para viver a mesma lição. Que coisa chata isso, né? 10, 15, 20, 100 reencarnações, sempre vivendo a mesma coisa. A gente não evolui, não é? Quantos séculos ou milênios vamos precisar? Sabe quanto tempo a gente levou para chegar aqui e sentar nessa cadeira que estamos aqui? 13,5 bilhões de anos. Se você quer saber quanto tempo, quantos anos é 13,5 bilhões, quantos dias são, pega uma maquininha poderosa, cheia de números, você vai chegar numa conta estrondosa. 13,5 bilhões. Para a gente um dia ser convidado a participar de uma reunião de estudo e a gente decidir, eu vou contrariá-lo, mas eu vou. Porque a maioria que vem não vem feliz da vida, não. Como eu também. E que me disseram, você é médium, meu irmão, você tem que estudar. Eu estudar? O que é isso? Mas se você não sabe, mais um motivo de você começar logo. Então, há 40 anos atrás, eu comecei a folhear o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e de repente eu achei que estava na hora de fazer alguma coisa. E ainda tive a graça de ter um pai bondoso que fundou essa casa. Ele deu os primeiros passos e quando ele foi embora, ele disse, agora cuide da melhor forma possível. E a casa chegou aqui com um grupo de médiuns, né? Quem já frequentou os tratamentos sabe como é mais ou menos que funciona. Muitos dos médiuns que estão trabalhando hoje foram doentes ontem e que trabalhando acharam importante também servir, porque servir é muito melhor do que ser servido. Porque aquele que tem condições de se doar tem que agradecer a Deus porque está em condições de autodoação. E aquele que ainda não está pronto para doar-se tem que aprender como é que se faz isso. Por isso que nós estamos aqui. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Então faz bem alto, meu irmão. Porque... Boa noite. A questão do que você colocou, de cada atual bloco, não seria capaz de matar o próximo. Como a espiritualidade dele, a questão da legítima defesa a cada pessoa de querer matar. Mesmo que eu não posso, eu tenho obrigação de preservar a minha vida. Como a espiritualidade controla a questão, ou o livro todos ouviram a pergunta do irmão? Deu para ouvir? Ele fez a pergunta seguinte: se eu tiver que me defender de um ataque de alguém e nesta autodefesa eu acabar atirando a vida de alguém por um golpe ou por uma autodefesa, como a espiritualidade vai ver este ato meu? Ninguém é culpado por se autodefender. Se você não defender a própria vida, você está destruindo a tua vida. Como o suicídio. Se você se coloca numa fileira para ser morto porque você não tem coragem de se defender, você está caminhando para o suicídio.
É assim que a espiritualidade vê. Se você se defende, não adianta chegar para ele e dizer, eu matei porque eu tive que defender. Ele sabe se você matou por autodefesa. Não adianta mentir para eles, não. Agora, se você matou porque você achou que era melhor o outro morrer do que você, aí a conta é bem cara. Porque existe a lei do retorno, a lei da ação e reação. Você já deve ter ouvido falar de André Luiz, né, que foi o espírito que psicografou o livro Nosso Lar através do Chico. Ele ficou 11 anos na região umbralina, que é uma região de expiação. E ele, ao vivenciar aquele tempo todo, ele ficava revoltado, porque ele era médico. E como médico ele não fez mal a ninguém. Mas ele se esqueceu, ou não quis se lembrar, que ele tomava toda. Desde a juventude ele bebia demasiadamente. Bebia para esquecer os problemas e bebia para esquecer que bebia. E assim foi a vida dele inteira. Claro que um dia a cirrose hepática chegou, bateu a sua porta e o levou tranquilamente. Os médicos não conseguiram salvar. O desencarne foi fulminante. Do outro lado, não adiantou ele reclamar. Ele teve que ficar 11 anos naquela região, expurgando do seu perispírito, que é o corpo espiritual. É um corpo semelhante a esse, um pouco mais sutil, de campo vibratório mais alto. Quanto mais alto for o campo vibratório no perispírito, mais sutil ele é, ou usando outra palavra, mais transparente, mais leve esse corpo é. Consequentemente ele vai ocupar um espaço em uma dimensão cuja densidade é mais leve. Nós estamos num ambiente pesado, cuja densidade é pesada, e por isso os nossos pensamentos, na maioria das vezes, também são pesados. Porque a partir do momento que a gente passa a amar verdadeiramente, as nossas atitudes e pensamentos se transformam num processo leve, enorme em nosso ser. O amor é o antídoto que todos nós precisamos para nos curarmos de tudo aquilo que fizemos equivocadamente. Então, repetindo mais uma vez a pergunta do irmão, dentro de uma autodefesa não existe culpado, e os espíritos compreendem profundamente, e você, ao passar para o outro lado, quando a tua consciência estiver bem clara, de uma forma que você possa ver todas as suas atitudes praticadas, a tua atitude não vai te cobrar, porque você tem plena consciência que você agiu de acordo com a lei sideral, com a lei espiritual. Você preservou a sua vida. Deu para entender, não deu? Agora, o contrário é verdadeiro. Se a gente sair matando meio mundo aí, imagine esse pessoal que mata por causa de um celular, de um chinelo, de um sapato. Para eles tirarem a vida não tem sentido, não vale nada. Eles chegam na porta de um carro, se tiver aberto, eles simplesmente dão um tiro se a pessoa reagir em qualquer movimento. São seres animalescos, movidos pelo instinto. E esses seres
que estão sendo tirados da Terra em alta escala. Todo dia, centenas e milhares de espíritos semelhantes a esse que eu citei estão sendo tirados da Terra e levados para o planeta Quiron, que é esse planeta que eu citei inicialmente. Mais alguma pergunta? Pode fazer. O fenômeno da transmigração, ou simplesmente como os espíritos dizem, desterrados, né? Ou seja, sair da Terra, mandado embora da Terra. Existem seres espirituais, seres humanos, num processo totalmente animalesco, devido às maldades que eles praticaram ao longo das reencarnações. Quando o excesso de maldade, o excesso instintivo é usado, nós perdemos a forma humana e adquirimos uma forma animal muito semelhante às atitudes praticadas. Então, nas regiões abissais, são regiões profundas da crosta terrena, esses seres, embora, se nós pudéssemos vê-los, seria analisado por nós como seres animalescos, eles são filhos de Deus também. Eles erradamente praticaram atos desatinados que os levaram àquele reduto espiritual. Esses já estão sendo tirados definitivamente do planeta. Eles não passam nem por uma peneirinha. Já é colhido. Arcanjo Miguel, com as suas falanges, tem o compromisso de fazer a limpeza dessas regiões. A cada 15 dias, as falanges de Miguel vai a essas profundezas e vai tirando contingentes que já estão em situações de irem realmente para o outro planeta e os leva tão somente. Esses seres vão, quando retirados da crosta terrestre, eles sofrem uma descarga eletromagnética e ficam em estado de suspensão, como se nós estivéssemos anestesiados. Nós estamos presos na crosta terrestre. Se nos tirarem da crosta terrestre definitivamente, vamos dar um exemplo. Um disco voador posa aí na praia da Pitangueira e passa um telefone para mim: Ricardo, nós viemos te buscar, vamos embora. Aí, é claro que alegre e retumbante, pega a minha malinha. Só que essa saída é brusca e eu ainda estou num corpo denso. Eu simplesmente vou explodir meu núcleo e deixo de existir com o corpo sutil. Eu perco os corpos sutis e simplesmente passo a ser uma consciência errante que não sabe aonde está, o que vai fazer, o que aconteceu, até que um dia eu seja resgatado. Então, mesmo que eu quisesse entrar no disco voador e ir embora, não posso fazer. Então tem muita gente que sobe em disco voador, diz que
saiu do disco voador, foi em outro lugar, tudo mentira. Ele não pode sair com os corpos ainda na forma que são. Tá? Agora, em projeção, é outra história. Já é uma outra regra, né? E como será a transmigração nossa? A nossa transmigração está sendo preparada através de reuniões como essa, aonde há uma oportunidade de cada um conscientizar-se. Poxa vida, eu gosto tanto desse planeta, eu não quero sair daqui. Muitos dos meus familiares provavelmente irão reencarnar nesse planeta. Se eu sair daqui para outro planeta, eu jamais vou vê-los. Então, por eles e por mim mesmo, eu quero continuar aqui. Então a gente faz uma reforma muito mais profunda. Nós fazemos uma reforma consciencial, que é muito mais do que uma reforma íntima, que é muito superficial. Aí eu me reformo e um dia, quando eu estiver pronto para o meu desencarne, alguém bate nas minhas costinhas e vai dizer: meu irmão, ó, você vai para a colônia Alvorada Nova, na qual você pertence, você fica lá alguns meses ou alguns anos se adaptando, se fortalecendo, porque você vai voltar ainda nesse período de transição para continuar dando uma mãozinha e ao mesmo tempo aproveitar, evoluir muito mais rápido. Então, nós seremos convidados a permanecer na Terra. E se isso não acontecer, nós seremos também convidados a pôr a malinha embaixo do braço e partir. E outros, veja que a coisa é muito complexa, outros já estão sofrendo a transmigração automática. Eles vão dormir e não acordam. Durante o período de sono, muita gente não vai querer dormir mais. Durante o período de sono, é preparado o desligamento e a pessoa vai embora. E quem continuar em casa vai balançar e ele foi. Percebe? Aí agora muita gente vai dizer: olha, não quero dormir no escuro, não quero dormir sozinho, eu quero que alguém me socorra, porque a coisa está ficando feia. Está dando para entender, então, mais ou menos como funciona? E esses seres que estão vindo, esses seres estelares que nos ajudam nos trabalhos, que nos ajudam através das nossas reuniões de estudos, que nos ajudam a psicografar uma apostila, que será, para quem não tiver, é só dar o nome para a nossa irmã Sueli, né? Aquela jovem lá no fundo, a irmã Sueli, né? Dê o nome para ela que a gente manda a apostila. Ou, se não tiver e-mail, fala com o irmão Jonas que está lá fora, né? A Sueli está aí. O irmão Jonas é o irmão que está aí no fundo. Fala com ele, que ele vai providenciar. Então é isso, meus irmãos. Não sei se respondi tudo. Com o corpo, não. Ele não chegou aí a lua, ele não conseguiu passar por ele, conseguiu parar lá na limite de todo. Você está raciocinando como cientista.
terreno. Veja bem, ele não foi a pé, não foi espiritualmente, mas ele criou uma bolha ou uma nave que o levou para um lugar até então permissível pela lei que rege a Terra, porque a Lua está dentro do campo magnético da Terra. Então isso é possível. Nós estamos presos ao campo vibratório da Terra. Claro, se alguém me convidar para entrar dentro de uma nave para ir para lá, eu vou. E vou ter que voltar, porque se eu não voltar, eu morro lá e acabou. Então, mas ir além disso, ir a Marte, por enquanto é impossível. Vai as naves, os aparelhos, aquilo que não tem sentimento, aquilo que não pensa, aquilo que não tem amor, essas coisas vão, é como se fosse lixo astral, né? É jogado no espaço. Mas tudo aquilo que tem sentimento, vibração, amor, enfim, como ser humano, ele tem limites. Esses limites só poderão ser vencidos se ele ainda, além da Lua, construir uma bolha que permita ele viver meses dentro daquela bolha ou daquela nave até chegar a Marte e voltar. Se ele não criar uma nave capaz de ir e voltar, ainda sobrar combustível, ele vai ficar pelo caminho. Então, tudo tem uma regra a ser seguida. Agora, espiritualmente, nós podemos ir aonde nós quisermos, desde que mereçamos. Por exemplo, a mãe do Chico saiu da Terra, foi em Marte, foi em Vênus, foi em Plutão, e quando voltou, escreveu o livro Lembranças de uma Morte, ou qualquer coisa nesse sentido. E o Chico psicografou o livro ditado pela mãe da viagem que ela fez como espírito em outros mundos. Em espíritos é possível nós irmos em outros mundos, sim, desde que mereçamos. Então isso é muito bom, Deus é bom se a gente cumprir a nossa tarefa. Se a gente não cumprir a nossa tarefa, Deus não faz maldade para ninguém. Nós é que vamos ter que consertar o fato de não termos feito o suficiente. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Constantinopla nasce da cinza, das guerras fratricidas, fadada a apagar-se do mesmo modo. Turcos e otomanos debatem-se ensandecidamente. Tantas oportunidades perdidas da luta e retorno à luz. Babilônia com seus belos jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo, não sobreviveu à loucura das criaturas entorpecidas pelo poder temporal. O que aconteceu com Roma? Nero colocou fogo e destruiu. O que aconteceu com Babilônia e onde moravam os turcos e otomanos? A criatura humana ensandecida de poder destruíram simplesmente essa cidade, que quase é um país que hoje conhecemos como país. Destruíram tão somente tudo. E assim, a nossa vida tem sido. Quem são os brasileiros? Vocês já leram aquele livro, Brasil, Pátria do Evangelho? Quem não leu, leia. Brasil, Pátria do Evangelho.
psicografado pelo Chico, fala dos espíritos que reencarnaram no Brasil. Quem somos nós? No Brasil reencarnou 26% de franceses que destruíram, na época da Basília, a cidade, com mortes absurdas, de cortarem pescoço, daí para cima. 26% daqueles seres que lá viveram, provavelmente quase todos que aqui estão, reencarnaram no Brasil. Por quê? Quem são aqueles que na época da Santa Inquisição mataram milhares e milhares de seres humanos em nome de Deus, reencarnados no Brasil? Quem são aqueles criadores das cruzadas que houveram, destruíram praticamente todos os países do mundo, saqueando, roubando ouro e bens em nome de Deus? Encarnaram no Brasil. Aí você deve estar falando, mas tudo que não presta reencarnou no Brasil? Todos aqueles que estão em débito com as leis sidérias foram convidados e colocados no Brasil, graças a Deus. Porque o Brasil é um hospital espiritual. Você acredite ou não, nós reencarnamos no Brasil para nos curar. E veja a grandeza de Jesus. O país que ele escolheu para vir esses espíritos que pecaram em relação às leis siderais, é o mesmo país que ele escolheu para ser a pátria do seu evangelho. Será que ele não tinha cabeça e escolheu todos os brasileiros para construir o seu evangelho? Ele estava meio anestesiado? Não, Jesus estava sabendo muito bem o que estava fazendo. Talvez essa sala de reunião seja uma UTI da espiritualidade. Nós estamos na UTI. O que é uma UTI? É aqueles que estão sendo cuidados com propriedades além daquilo que seria, digamos, natural. Estão sendo cuidados por especialistas, por médicos capazes de entender a dor humana, a necessidade humana, o sofrimento humano. Os médicos intensivistas, na maioria são espíritos de muita luz, que se formam para cuidar da vida de uma forma quase que eles se dedicam de corpo e alma, quase que 24 horas, 72 horas, trabalhando direto muitas vezes para tentar salvar uma vida. Enquanto outros médicos cumprem com o seu papel e vão embora para casa, desliga o telefone e não está nem aí para os seus doentes. Então existem médicos e médicos. Os intensivistas são verdadeiros heróis, principalmente no Brasil, com a saúde que temos, aonde eles têm que providenciar coisas, serem criativos para poderem salvar vidas humanas. Então nós estamos numa UTI.
Todos aqueles que frequentam casas espíritas estão na UTI espiritual, pedindo para serem salvos. Talvez você não saiba. Vocês pediram para os seus mentores encaminharem para uma casa espiritual. Por algum motivo, encaminharam vocês para cá. Não que essa casa seja uma casa especial, pelo contrário, essa casa é uma casa como qualquer outra. A gente talvez fale sobre algumas coisas um pouco diferentes, mas é uma casa espírita, espiritualista. É uma casa que reconhece a existência de Deus, sim. Não um velhinho simpático com longas cabeleiras cósmicas, mas um ser consciencial que está presente em tudo e em todos. Deus existe e Ele fala através de nós. Ele se manifesta através de nós. Ele escuta a dor humana através de nós. Quantas e quantas vezes você vendo seu filho sofrer, sem saber o que fazer, de repente você pegou um pouquinho de saliva, pôs na testa aqui e a criança voltou a respirar normalmente. Você respira, assopra no frontal, a criança que estava sem respirar, volta a respirar. Mágica? Não. Sem saber, você sabe que tem que fazer essas coisas no momento que necessita. Intuitivamente o teu espírito age em favor da vida. E quando nós nos fechamos à vida, nós sofremos. Porque não queremos crescer, nem tampouco se transformar. Roma foi incendiada para deleite do grande déspota. Todos os tesouros, culturas artísticas tombaram ante o desumano desequilíbrio das mentes humanas. As ondas inferiores, emitidas dos pensamentos e ações degradadas, instalaram-se na psicosfera durante milênios, produzindo ambiente propício para a formação e alastramento de micro-organismos pestilentos que dizimaram populações. O que aconteceu nessa última tsunami? Repetiu-se a exemplo da primeira, que morreu 1000 e poucas pessoas. E nessa segunda foi quase a mesma quantidade. Porque por 2 vezes ocorreu o tsunami? Porque o vulcão explodiu? O vulcão não estava ativo suficiente para ter uma explosão de sua base. Ele explodiu porque chegou a hora programada pela espiritualidade para que uma convulsão social existisse naquela região. E através da tsunami, resgatado fosse espíritos que precisassem partir já para outro sistema. É difícil da gente acreditar nisso, não é? A espiritualidade limpa a casa usando a própria lei espiritual, usando a própria lei da natureza. Não precisa guerra para destruir a vida. Hoje, os obsessores magos negros, aqueles que estão habituados a fazer mal aos seres humanos da crosta, hoje eles estão tão folgados, tão tranquilos, que nem trabalhar eles precisam. Nós nos destruímos sozinhos.
uns aos outros, através da raiva, do ódio, do medo, da ignorância. E todos esses erros diante das leis sidérias se transformam em micro-organismos e se transformam em situações pestilentas que atingem determinadas sociedades. O Brasil ultimamente parece ter sido depositário disso, né? Vira e mexe tem uma crise aí na saúde e que morrem centenas de pessoas. É a limpeza. Será que ninguém consegue acabar com o chikungunya? Será que ninguém consegue acabar com o Aedes aegypti lá? O mosquito é mais forte e inteligente do que o cientista? O que está acontecendo? Nós, seres humanos, estamos criando na nossa psicosfera doença capaz de nos levar à Terra. Alguma pergunta tem? O que é que eu devo fazer para não criar doença? Se você quer saber como se curar, eu tenho o soro, eu tenho o antídoto. Agora, a única coisa que eu posso fazer é te dar o exemplo. Você segue se você quiser. Ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é o antídoto para todas as doenças. Ame teu próximo como a ti mesmo. Quando começarmos a amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, servir o nosso próximo, como manda a doutrina dos Espíritos e o Evangelho do Cristo, não haverá mais doenças na Terra. Porque nós estaremos criando uma psicosfera de luz, de amor, de compreensão. Assim como fomos capazes dessa eleição fazer alguma diferença em relação a um outro momento, milhões e milhões de brasileiros decidiu que tinha que mudar. Eu tiro meu chapéu para essas pessoas. Agora eu pergunto, será que esses milhões e milhões que votaram nesse novo presidente têm a coragem de se unir para salvar essa sociedade? Infelizmente não, porque cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Imagine se esses 45 milhões, ou bilhões, acho que é milhões, se unirem da mesma forma, pelo Zap Zap, pela mídia televisiva falada, e comecem a fazer levantes sociais, não para quebrar as coisas, para discutir, para fazer baderna, mas para se conscientizar que esse grupo de seres humanos são capazes de mudar esse país. Jesus sozinho mudou o planeta Terra. Ninguém diz antes de Buda e depois de Buda, antes de Confúcio e depois de Confúcio. Mas o Evangelho está muito claro. O Evangelho antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, que sediou o Espírito planetário que é Cristo, o ser avatar responsável pelo planeta. Jesus foi o homem, o médium, que se preparou também para receber o Espírito planetário, a fim de que esse Espírito encontrasse nele
condições suficientes para que ele pudesse, então, transmitir as boas novas e o seu evangelho se tornar o evangelho planetário para esse sistema. Sozinho, ele trabalhou e espera que cada um de nós faça o mesmo papel. Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua, seremos algumas centenas de pessoas a mudar a vida. A vida necessita de nós. O planeta necessita de nós. O Brasil necessita de nós. Ao invés de falarmos o que é que agora o país tem para nos oferecermos, por que não dizermos o que é que podemos fazer por esse país? Esse país é o hospital que nos abriga. As casas espíritas que aqui existem é a UTI espiritual que estão prontas para nos salvar através desse evangelho que tão pouco conhecemos. A gente lê o evangelho como lê um livro de cabeceira. A gente não lê entendendo as máximas que lá se encontram. Poderíamos resumir o evangelho de Cristo, que daria talvez umas 500 páginas. Resumir em uma só palavra, uma só frase: ama seu próximo como a ti mesmo. Quando formos capazes de fazer isso, tudo estará mudado a nossa vida. Os desequilíbrios das almas enfermas seguem pela vida, expelindo no ambiente em que vivem a nefasta carga deletérica e destruidora. Somente o fogo conseguirá destruir definitivamente a pesada herança da atmosfera contaminada. Nuvem de micro-organismos pestilentos vagueiam na atmosfera terrestre. Por que vocês acham que o calor está pior? Você já percebeu que o calor sempre fez, né? Mas cada ano está assim, mais calor e menos frescura, né? E antigamente você sentia o calor, mas tinha as brisas que amenizavam muito o efeito do calor. O Sol está aquecendo esse planeta como um todo por vários motivos. Um deles, destruir da psicosfera a massa pestilenta de micro-organismos criados pelos seres humanos, para que esses micro-organismos não se somatizem na Terra. Então, nós temos mais é que agradecer o calor e, se possível, que venha mais, para que a gente possa, então, ficar livre definitivamente de todas essas doenças planetárias. As águas estão se movimentando. Os polos estão diminuindo. Cidades submersas de Antártida estão ressurgindo. Na Antártida existem alimentos que poderá alimentar o planeta Terra e todo o seu povo, toda a sua humanidade, por mais de 3.000 anos. Se ninguém plantar mais nada, só se alimentar dos alimentos que estão no solo e no subsolo de Antártida, quando aquele gelo totalmente desaparecer,
O alimento que lá existe vai alimentar a terra por mais de 3.000 anos. Essa não é uma palavra minha, e sim de Ramatiz, que vem falando sobre isso há muito tempo. Todas as almas são atraídas pelas vibrações inferiores dos humanos, impondo-lhes dolorosas tormentas, sob forma das mais variadas doenças, que acometem o corpo físico, sem que a ciência humana encontre cura, porque a cura está no respeito à prática das leis de Deus, pisoteadas, desrespeitadas e negligenciadas a todo instante pelas criaturas. Continuaram a atrair todas as civilizações prepotentes, dominadoras, que se mantiveram à custa do sangue do próximo, irmãos em humanidade, contribuindo assim para a sua própria extinção. É lamentável que ainda possamos ver isso e não nos sentimos tocados pela dor. Somente um amor indestrutível e eterno. Todos os acontecimentos da Terra, em todos os planos vibracionais, estão sob o comando de Jesus, que conduz suas ovelhas ao aprisco do Senhor. Todas as emoções sob sua influência têm por objetivo o crescimento das criaturas e do planeta. Você acredita que Jesus realmente nasceu na Terra? Existe alguém aqui que não acredite em Jesus? Todo mundo acredita, né? E se você soubesse que ele era negro e não branco, loiro? Pode falar. Colocou a imagem de Jesus, homem loiro, olhos azuis, lindo de morrer, né? É a igreja que criou essa imagem. Mas Jesus nasceu lá na região da Jerusalém, e lá naquela região não tinha loiro, não tinha nada, era tudo moreno. Então ele não pode ser loiro, não utiliza a Bíblia. É a Bíblia agora, tá certo? Exatamente. Deu para ouvir o que ele falou? O próprio lugar onde ele nasceu, por si só, acha impossível que ele seja loiro de olhos azuis. Porque ele fica pouco, né? Se a concepção de Jesus for tratada, ela fica puxado o pau. Aí mudou, né? É o esporte dele, pode ser de uma outra religião. Primeiro, o senhor mesmo falou com a situação, isso já vem errado, já vai atrás. Enquanto José, ele era de uma caixa, só que era de homem muito bom, simples, não era roubadinho, não. E Maria era empregada da casa dele. Ele casou-se com Maria, e aquele negócio do pombinho lá, tudo mentira, não tem nada a ver. Foi um paciente que ele normal, como uma criança que nasceu. Então vendo. Então vendo. 2000 anos depois, estamos falando do mesmo Jesus e encontramos duas opiniões diferentes. Você percebe o quanto estamos distantes? É importante que surjam indagações assim. É importante. Para que a gente passe a repensar nas possibilidades. Se analisarmos o ambiente onde ele nasceu, talvez ele não fosse totalmente negro, nem totalmente loiro, nem totalmente branco, enfim, nem a própria ciência sabe como era Jesus, não é verdade? Mas, com certeza,
loiro de olhos azuis ele não era. Então, muita gente que tem preconceito da cor negra, se descobrisse que Jesus não tivesse toda a história que ele acredita que tenha, talvez deixasse de amar Jesus. A igreja católica está ali. Não pode aceitar. Oi? A igreja católica está ali. Então, por isso, meus irmãos, que nós temos que estudar. O exemplo está aqui. Isso é importante que haja dentro de uma reunião, que cada um fale o que sente, cada um coloque em xeque os argumentos, porque se eu não tiver resposta, com certeza eu vou buscar em algum lugar. Mas é necessário que a gente comece a repensar a história humana. É fundamental. Se a gente não repensar a forma humana, a história humana, nós estamos propensos a desaparecer por total ignorância de nós mesmos. Ramatiz diz que a maior ignorância do ser humano é a ignorância dele próprio. Nós não sabemos quem somos, da onde viemos e para onde iremos. A doutrina dos Espíritos nos ensina muito, sim, mas ainda precisa ser estudada com muita profundidade. Outras formas filosóficas de encarar estas situações, essas dúvidas, essas dificuldades de entendimento existem, porém é necessário que a gente busque. Ainda os espíritos amigos dizem: uma grande catástrofe. Como bem sabeis, a massa humana, embora se acredite livre para fazer o que deseja, na verdade torna-se cada vez mais escrava de seus próprios instintos, animalismo, e assim presa fácil das desenvolvidas mentes do mal. A nossa cura mental está ligada em reconhecermos que somos espíritos e não que somos simplesmente esse corpo. Esse corpo ele é usado, é necessário, e temos que ter amor por ele e cuidar por ele da melhor forma possível. Porém, é necessário que estudemos quem é esse perispírito que alimenta esse corpo. Quem são esses corpos sutis que toreia o perispírito como se tivesse doutrinando, toreando um animal instintivo? Quando você sobe num cavalo chucro e quer que ele seja calmo o suficiente para você usá-lo na sua lavoura ou simplesmente na sua montaria, você vai trabalhar com alguém que conhece o animal, que percebe os seus instintos aflorados e com a calma necessária trabalha em cima desses instintos emocionais e intuitivos que todos os animais têm, até que o animal se sente controlado pelo autoconhecimento do seu doutrinador e passa a ser útil à sociedade. A mesma coisa acontece com o perispírito do nosso corpo. A nossa personalidade está no perispírito, não está nesse corpo.
Se eu tirar a minha personalidade do meu perispírito, eu caio morto em cima dessa mesa. A minha personalidade deixa de animal. Então, todos os corpos sutis, que são 12 corpos, todos os chakras, que são 12 chakras, toda essa mecânica maravilhosa entre espírito, totalmente força e energia, dominar esse corpo, administrar esse corpo, é como aquele cavaleiro que doutrina o cavalo para ser útil ao seu dono, para ser útil à sociedade. Os animais de estimação, cachorro, gato, que nós todos amamos e muitas vezes consideramos nossos filhos, porque eles fazem parte da nossa vida. E por isso cuidamos deles muito bem. E em troca eles se doam amorosamente a nós. E o dia que eles partem, nós sentimos a sua partida. Muitas vezes morre o ente querido e a gente acha muito natural. E quando morre o nosso cachorrinho de estimação, que conviveu conosco 10, 15 anos, é uma ruptura muito dolorosa, que levará de 6 a 10 meses para a gente assimilar muito bem. Muito triste e muito doloroso. No entanto, nós vemos gente que está com seu cachorrinho no carro, não quer mais o cachorro, abre a janela de trás, em plena via pública, joga o seu cachorrinho pela janela. Quando não, simplesmente mata com um pontapé na barriga, com uma paulada na cabeça. Isso a gente vê todos os dias. A questão é, onde está o nosso amor? É necessário que a gente treine, estude, pratique intensamente esse amor que Jesus nos ensinou. O amor incondicional. Não importa se é um animal que nós vamos cuidar. Temos que ter amor por ele. Cuidar com carinho, com alimento, com todas as possibilidades possíveis dele ter proteção para que ele não sofra. Porque os animais, eles aprendem conosco. Quando nós tratamos bem dos animais, seja ele qual for, eles passam a comungar conosco e eles nos conhecem muito bem. Eles passam a perceber melhor a nossa personalidade do que nós mesmos não conseguimos perceber. E aos poucos, eles cedem os seus instintos para poderem conviver conosco, por nós e para nós. Se é tão necessário amarmos os animais, o que será amarmos o ser humano, que é o nosso igual, pensa igual a mim, sente igual a mim, sofre igual a mim? Por que que eu vou tratar mal uma pessoa porque ela me fez mal de alguma forma? Se essa pessoa não soube interagir de uma forma inteligente com alguém, é porque está doente, se não do corpo, mas sim da própria alma. Os desequilíbrios que encontramos nos doentes mentais, que se propagam através do físico, aonde o cérebro recebe através do DNA
a reprogramação necessária para que passem pelos processos de transformação a miúdo, a fim de que aqueles pensamentos, aquelas vivências, onde a presença da característica mental deficitária está presente, ele precisa desse descanso psíquico para poder, uma nova reencarnação, reencarnar de uma forma natural. Então vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui porque queremos. Escolhemos vir por um motivo ou pelo outro. Vocês não sabem o bem que estão fazendo a si próprios. Não porque estão aqui dentro, porque decidiram estar hoje aqui dentro. Amanhã você pode ir a qualquer outra casa espírita, ou até mesmo numa igreja, se assim quiser, a um templo evangélico, sem problema. Desde que você faça o melhor por você, para você, você estará cumprindo com o compromisso que assumiste perante Deus e Jesus. Então, nessa primeira reunião, eu não quis me estender muito em relação à apostila, porque deve ter muita gente aqui que não tem. Tem muita gente aqui que não tem apostila? Levanta a mão, por favor. Tá ok. Então, quem tiver e-mail, escreva para Ricardo, marca aí no papel, Ricardo, placa, número 2, @gmail.com. Ricardo, placa, 2, @gmail.com. A gente manda as apostilas através do e-mail, gratuitamente. Aqueles que não têm e-mail por algum motivo e desejam ter apostila, é só falar com o irmão Jonas, que ele vai providenciar. Ou deem um nome para a irmã Sueli, tá bom? Então vamos encerrar por esta noite a nossa reunião de estudo, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão. Agradecer aos espíritos amigos, aos nossos mentores e aos nossos mestres queridos, que estão aqui entre nós, participando alegremente deste momento de eterna vibração, e que essa luz possa ser compartilhada, indo conosco aos nossos lares, fixando-se em todos os ambientes, a fim de que possamos ter noites de paz e reflexão, que possamos pensar um pouco mais em Deus, que possamos estudar um pouco mais do Evangelho de nosso Mestre, a fim de que possamos amar a nós mesmos de uma forma diferenciada, a fim de que entendamos que o outro é o meu irmão querido e que o outro deve ser querido, auxiliado, quanto necessário for, para que esta falange de luz se forme em tempo neste planeta, a fim de que possamos salvá-los de todas as mazelas que ainda estão por vir. Em nossas orações, antes de deitarmos, peçamos a Jesus e aos Espíritos mentores queridos, que todos nós o temos, que durante o sono
levem um pouco do nosso ectoplasma, das nossas energias sutis, para a psicosfera deste planeta, a fim de que esses milhares de seres humanos reencarnados doem amorosamente uma parcela de psicosfera mental saudável, somatizada através dessas energias oriundas do nosso organismo mental. E agradecemos ao nosso próprio Espírito, que nos permitiu estar hoje aqui, e que de certo irá nos permitir estarmos juntos de novo, para que juntos possamos transformar a vida num todo e a vida de todos, através da oração, através da compaixão, através do amor e através das energias divinas de Jesus que pairam sobre nossas cabeças. Que a força maior nos conduza hoje e sempre. E haja paz. Prontinho, pode descansar, respire fundo.